Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de estar orando nesse momento para a gente iniciar a nossa reflexão deste dia. Senhor Deus, nós queremos nesse momento te agradecer, ó Pai, por esse dia que o Senhor nos concede, pela oportunidade. Estamos aqui, Senhor Deus, para também interceder pela nossa nação, para que o Senhor esteja, Senhor Deus, derramando das suas misericórdias sobre ela. Que o Senhor esteja, Senhor Deus, com cada um desses que estão assistindo nossos vídeos. Aqueles, ó Pai, que também neste dia estão passando por algum sofrimento, alguma dificuldade, pelas famílias enlutadas. Que o Senhor esteja, Senhor Deus, com o seu Santo Espírito Consolador, trazendo o consolo para essas famílias. Também queremos, ó Pai, que o Senhor esteja com cada pessoa hospitalizada, com os agentes de saúde, que o Senhor esteja, Senhor Deus, derramando as suas bênçãos sobre essas vidas, cuidando, protegendo. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é um Deus de milagre, o Senhor é um Deus que cura, o Senhor é um Deus vivo e verdadeiro. E diante disso nós entregamos, ó Pai, e clamamos pela nossa nação, clamamos por cura, clamamos, Senhor Deus, para que o Senhor esteja nos livrando desse vírus, nos livrando, Senhor Deus, dessa pandemia, de acordo com a sua vontade e o seu querer, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu já quero entrar no texto que nós vamos estar falando neste dia. Atos, capítulo 4, nós vamos ler o 18, o 19 e o 20. Atos 4, 18, 19 e 20. Diz assim a palavra do Senhor: chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhe responderam: julgai se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Amém? Por que eu escolhi esse texto para a nossa meditação? No vídeo anterior, na nossa reflexão anterior, nós falamos sobre o dia mau quando bate a porta. E hoje tem sido um dia mau para nós. O dia mau bateu justamente na nossa porta nesse dia. Estamos com nossos familiares passando por um momento difícil, família enlutada devido ao Covid-19. Tivemos a perda de um primo, e eu escolhi esse texto para dizer justamente sobre algumas questões que têm me incomodado já há alguns dias, e nada melhor do que a gente pensar na palavra de Deus. Nós trabalhamos numa área que ainda não foi autorizada no Rio de Janeiro como serviço essencial. E por isso nós temos realmente procurado respeitar e não trabalhar. E aí a gente sabe também que as igrejas, num momento que as igrejas começaram a cancelar os seus cultos, houve uma enxurrada de discussões se estava certo, errado, se havia falta de fé, não havia. E nós sabemos que em Romanos 13, apóstolo Paulo manda a gente respeitar todas as autoridades constituídas por Deus, para que nós venhamos a andar de acordo com as autoridades. Entendemos que existe um decreto dentro do Rio de Janeiro para que realmente nós não venhamos a fazer os cultos, para que alguns comércios, algumas lojas não venham a abrir e assim tentar evitar a proliferação do Covid-19. E gerou-se uma grande discussão sobre a questão de, mas aí não importa a gente obedecer a Deus do que aos homens. E aí eu escolhi justamente esse texto porque Pedro e João acabaram de fazer um milagre, levantar um coxo. E aí diz: chamando-os, ordenaram-os que absolutamente não falassem e nem ensinassem em nome de Jesus. E eu quero falar para você, eu quero pensar, nossa reflexão até onde vai a nossa sujeição às autoridades. Até onde vai a nossa sujeição até os nossos governantes, até as nossas leis. E eu digo para você que ela vai até onde não venha ferir os nossos princípios e valores cristãos.
os nossos princípios e valores que estão dentro da palavra de Deus. Até onde não venha ferir aquilo que nós professamos como nossa fé em Jesus Cristo. E aqui eles queriam que Pedro e João deixassem de ensinar sobre Jesus, é bem claro, chamando-os no 18, ordenaram-os que absolutamente não falassem e nem ensinassem em nome de Jesus. Então, hoje eu tenho total liberdade para ensinar e para falar de Jesus. As autoridades não me proibiram de pregar o Evangelho. As autoridades não me proibiram de ensinar em nome de Jesus. As autoridades não me proibiram de pregar Jesus Cristo como Senhor e Salvador para o perdido. Então, se isso não nos foi proibido, se a proibição não foi essa, mas sim para que nós tivéssemos alguns cuidados, inclusive, existem colegas, pastores, que têm feito os seus cultos nas igrejas ao vivo para que todos venham acompanhar, respeitando as normas, respeitando o número de pessoas. E isso aí, eu entendo que está sujeito à autoridade, está sujeito à lei determinada no nosso Estado. E aí, quando eu entendo que o pregar o Evangelho, ensinar de Jesus Cristo, isso não foi me proibido. Louvado e engrandecido seja Deus que nós temos a liberdade para estar pregando o Evangelho, a liberdade para estar ensinando o amor de Deus às pessoas, ensinando que Jesus Cristo é a única esperança para esta nação. Quando eu entendo isso, eu acabo obedecendo às autoridades, sim. Agora, se fosse proibido, eu como servo de Deus, eu como pastor, fosse proibido eu ensinar em nome de Jesus, eu pregar Jesus Cristo como Salvador, aí sim eu desobedeceria. Porque foi o que Pedro e João falou para eles, olha. Mas Pedro e João lhe responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. O que Pedro e João estão falando para eles, olha só, julgai vocês se isso realmente é digno, se nós devemos obedecer a isso. Jesus Cristo, em vários momentos, nos deu esse exemplo. Lembra da questão da moeda? Mas qual é qual é a imagem que está nessa moeda? É de César. Então, dá a César o que é de César. Jesus nos ensinou isso. Agora, teve momentos que Jesus também, quando chegou no templo, eles estavam vendendo, eles estavam fazendo coisa errada dentro do templo. Jesus chegou lá e colocou todo mundo para correr, que estavam fazendo a casa dele de comércio, de negócios. Muitas vezes nós queremos atirar pedra nos de fora e nós dentro também não estamos seguindo as orientações da palavra de Deus. Eu vou desobedecer sim, quando o governo tentar me calar de ensinar sobre Jesus. Quando o governo tentar me calar de pregar o Evangelho, aí eu vou desobedecer. Porque nesse caso importa eu obedecer a Deus e não aos homens. Antes, eu tenho que obedecer o meu Senhor. E o próprio Deus deixou na sua palavra, como eu falei, que nós devemos obedecer às autoridades, estar sujeito às autoridades, desde que isso não venha a ferir a palavra do Senhor. Uma vez eu fui questionado, tempos atrás eu fui questionado em um casamento, onde eu falei que Deus constituiu o casamento entre homem e mulher. E fui questionado. E eu falei, quem me diz isso é a Bíblia. E se a Bíblia me garante isso, eu não posso me calar. Eu tenho que falar, eu tenho que pregar. Eu não posso deixar de ensinar a verdade, eu não posso deixar de pregar a verdade que é Jesus Cristo. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E essa verdade que liberta é Jesus Cristo. A verdade que liberta é o nosso Senhor. É essa verdade que liberta. Essa verdade que me libertou um dia e que quer libertar você também. E aí diz, olha, eles queriam calar Pedro e João de falar o nome de Jesus, de ensinar em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Nós, como igreja, não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Nós não podemos deixar de falar o que Jesus Cristo fez em nossas vidas, o que Jesus Cristo pode fazer na vida das pessoas. Nós não podemos deixar de falar
João 3,16 para as pessoas, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Isso nós não podemos nos calar. Em vez de nós erramos quando ficamos discutindo se a direita está certa na política, se a esquerda está certa, quem está errado, quem está certo, nesse momento, é o momento da gente não ficar dividido por causa de política, não ficar dividido por causa de opiniões. Vivemos num Estado democrático, temos uma democracia, temos que aprender a conviver com as diferentes opiniões. Temos que aprender a viver com as diferenças de ideias, respeitando um ao outro, mas unidos com o único propósito de pregar o Evangelho. A nossa união tem que estar em torno de Jesus Cristo. A nossa união tem que estar em torno da palavra de Deus. Precisamos, povo de Deus, nos unir em oração e nos unir em clamor por essa nação que está sofrendo nesse momento economicamente, politicamente e religiosamente, sofrendo por causa de uma divisão de um povo que era para estar unido, caminhando no único propósito, pregar o Evangelho. Me desculpa, estou até um pouquinho exaltado, mas muito chateado comigo mesmo por fazer tão pouco. E agora, nesse período de quarentena, que sou colocado nessa situação, fico olhando para amanhã e não consigo enxergar o amanhã, porque agora sim eu entendo que o amanhã, consigo enxergar que o amanhã está nas mãos de Deus, como a palavra já diz. Amanhã eu não sei nem se eu vou estar aqui. Precisamos urgentemente nos unir. Povo de Deus, vamos nos unir em oração. Vamos respeitar as autoridades, vamos respeitar as leis. Vamos estar sujeitos às leis, às autoridades. Vamos respeitar o que Paulo falou em Romanos 13. Sujeitai-vos às autoridades constituídas sobre vós. Porque não tem autoridade nenhuma sobre nós que não vem de Deus. É permissão de Deus. E a palavra manda a gente orar pelos nossos governantes. Eu preciso orar pelos meus governantes. Você precisa orar pelos governantes. Vamos orar pelos nossos políticos. Quando você diz, mais importante é obedecer a Deus que os homens. Concordo. Obedecer a Deus do que os homens no que diz a palavra, no que diz é ensinar o Evangelho, no que diz é ensinar o amor de Deus, no que diz também você viver uma vida reta, íntegra e digna diante de Deus. Queremos dizer de obedecer a Deus, mas quando nós precisamos dar um jeitinho para nos favorecer, nós damos. Queremos falar mal do político, mas nós às vezes agimos igual. Obedecer a Deus em tudo. E nós, às vezes, falamos isso quando é para atingir o terceiro, o outro. Mas quando nós estamos numa situação, muitas vezes nós queremos dar o nosso jeitinho, burlar a lei para favorecimento próprio. Eu não vou me calar e não posso me calar. Quando as autoridades quiserem fazer leis para calar o povo de Deus. Quando quiser fazer lei para calar a igreja de pregar o Evangelho. De pregar Jesus Cristo. Isso sim, nós precisamos entender. E Pedro e João estão falando para eles, julgai vós do que vimos e ouvimos. Eu ouvi da palavra e vi o que Jesus Cristo fez na minha vida. Me tirou do lamaçal do pecado. E Ele quer fazer isso com você, Ele quer fazer isso com a nossa nação. É tempo de buscar o Senhor. É tempo de você entregar sua vida a Jesus Cristo. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. Primeiramente tem que buscar o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas vos serão acrescentadas de acordo com a vontade e o querer de Deus. Necessidade nós não vamos passar, porque Deus nos garante isso na palavra. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.